Recording in progress. Boa noite para quem está chegando. A gente está esperando aqui uns minutinhos só para todo mundo conseguir se conectar, tá bom? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos esperando só mais um minutinho para a gente conseguir conectar aí as pessoas. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Agora de verdade, bem-vindos. Eu vou apresentar quem vai estar conosco essa noite, e aí dá tempo para todo mundo ir se achegando. Então, a gente tem um módulo super bacana hoje, né? A gente vai aprofundar aí a parte de ferramenta, vamos falar um pouquinho da SWOT, que permite aí avaliar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente vai falar das 5 forças de Potter, né? Um conceito aí poderoso para a gente entender a dinâmica competitiva do ambiente. E também vamos falar do mapa estratégico, né? Que o Elcio vai falar para a gente, uma ferramenta aí que vai guiar a jornada rumo ao sucesso, né? E também, não menos importante, mas como que a gente traduz o mapa estratégico e estabelece metas, indicadores para que a gente consiga acompanhar. Então, o Bruno vai estar com a gente falando sobre esse tema. Então, eu vou apresentar os nossos palestrantes aqui conosco. Então, o Elcio da Silveira, obrigado pela sua presença. Ele é um executivo com liderança em unidades de negócio e excelência operacional em empresas como Siemens, Nokia, a Jacto. Ele tem mais de 10 anos de experiência em P&D e inovação, formado em engenharia elétrica, MBA em negócios, saúde e finanças, com pós em engenharia de software, é voluntário na Associação dos Voluntários da Saúde, líder do GT, né, na parte de mapa estratégico. Obrigada. O Bruno, né, também está conosco. Ele tem uma experiência vasta em projetos de inovação, passou por diversos setores com foco em saúde, incluindo hospitais e operadoras, teve passagem pela Ernst Young e liderança em vários projetos em várias instituições de saúde, incluindo o Sírio-Libanês. Ele é formado em administração, MBA em gestão de saúde e cursando MBA em inteligência artificial. Ele é CEO da Data, uma startup de governança clínica para hospitais investida pela Falcone. Sejam bem-vindos. Obrigada aí pela participação. Bem, eu vou começar, né? Hoje eu estou como moderadora, mas também como palestrante aqui. Então, eu vou compartilhar o material, pessoal, da matéria hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de onde estamos, né, nos módulos. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, como vocês sabem, estamos no módulo 7 e a gente vai falar de 3 temas, né? Como eu falei, análise de ambiente externo e interno,
o resgate de propósito, definição dos objetivos estratégicos e metas e indicadores. Acima são todas as etapas que já passamos. Quem tiver curiosidade, entra no canal no YouTube para assistir as demais aulas, ok? Então, falar um pouquinho de mim, eu acho que muita gente me conhece, eu estou aqui com vocês, então não vou me alongar, tem aqui o Scan, se vocês quiserem saber mais, sou doutora em administração, com ênfase em gestão de projetos e liderança, atuo há bastante tempo aí na parte de gestão de portfólios e planejamento estratégico. Então, vamos ao que importa hoje, né? Então, vamos resgatar a parte de estratégia, né? Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente tem que ter clareza de visão, missão e valores da organização. E aí a gente vai desdobrar isso e fazer uma análise abrangente de análise externa e análise interna. E é uma das ferramentas que a gente vai se aprofundar hoje, né? Que é a ferramenta SWOT. Para depois a gente ir para a formulação da estratégia, os planos de ação e metas. Então, quando a gente olha esse desenho esquemático à direita, a gente percebe que o planejamento estratégico nada mais é que um desdobramento, né, da onde a organização, a ambição da organização, aonde ela quer chegar, ela se desdobra em direcionadores estratégicos, que se desdobram em projetos, que cada projeto em si vai gerar algum valor para a organização, seja ele monetário ou qualitativo, né? Alguma métrica de valor de segurança do paciente, uma melhora de performance, alguma redução de bundles de infecção, enfim. Então, são projetos que movem a organização. E aí, pessoal, quando a gente fala de análise SWOT e a gente identifica os pontos que a gente precisa estudar e incorporar, são 3 pontos que eu acho primordial. Primeiro, é dar uma dimensão geral do que está acontecendo no mundo, o que está influenciando o setor de saúde. Então, é interessante a gente olhar alguns elementos, né, ambientais. Então, fatores políticos, o que isso afeta o mercado? A parte econômica, né, inflação, ou o desaquecimento, né, da economia global, a parte social, quando a gente fala de envelhecimento da população, a parte tecnológica, a parte ambiental. Então, isso são fatores que contribuem e influenciam a análise da SWOT. Um outro ponto é o setor. Então, a gente vai precisar identificar ameaças de novos entrantes, o poder de fornecedores, a gente viu isso na pandemia, né? Muitos passaram, né? Os fornecedores, às vezes, alguns foram arbitrários. O poder dos compradores, a ameaça de produto substituto, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Então, isso também precisa ser avaliado quando a gente identifica a atratividade do setor. Então, esses fatores influenciam diretamente a organização. E um outro ponto é a análise da competição. Então, o que os concorrentes ou agentes estão atuando ao meu redor? Quem são esses concorrentes? Como que eu tiro insights? Como que eu faço avaliações desses estudos, do que eles estão traçando, que pode me afetar ao longo do tempo? Então, a análise SWOT, ela começa com essas 3 dimensões. A gente olhar a sociedade como um todo, olhar o setor e olhar os concorrentes. E aí, pessoal, na análise SWOT, quando a gente fala de análise do ambiente externo, é legal a gente estar utilizando alguma ferramenta, né? Então, a Pestel, ela é bem interessante, né? Onde a gente vai olhar a parte política, a parte econômica, taxa de juros, crescimento do PIB. O que isso afeta? Afeta, né? O MatMed, material e medicamento, começa a ficar mais caro. Então, tem algumas coisas que é importante a gente estar trazendo esse olhar do ambiente externo para a análise SWOT. A parte social, né? Regras do trabalho, flexibilidade da jornada de trabalho, diversidade, desemprego, o envelhecimento da população, está tudo nessa caixinha do social. A parte de tecnologia, a gente olha
aplicação de IA, novas tecnologias, como que eu consigo, porque a tecnologia em saúde, eu falo, é usada para a gente ampliar acesso, né? Para a gente oferecer uma saúde mais equitativa, né? Então, é importante a gente avaliar esse contexto e falar assim, como que eu posso incorporar isso dentro da minha organização? Leis ambientais, preocupações com o meio ambiente e a parte legal, né? Somos um setor altamente regulado e que a gente precisa estar de olho nessas mudanças de regulamentação. Por que que eu falo isso, né? A análise SWOT, ela permite a gente identificar o que esses fatores podem influenciar o desempenho econômico. E quando foi feito um estudo, avalia-se que de 10 a 20% da variação de rentabilidade, de lucratividade de uma organização reflete no setor que ela opera. Então, é importante ter esse contexto para a gente mapear oportunidades e ameaças corretamente. E as cinco forças de Potter, né, ela foi criada em 1979 e ela tem a ver com a análise SWOT, porque é onde a gente vai estar olhando novos entrantes, né? Quem que pode ter economias de escala, relevância de marca, que pode mudar algum jogo no setor, né? Rivalidade interna, né? A concentração de mercado, excesso de capacidade, o poder do cliente, o poder dos fornecedores, substitutos. Então, quando a gente olha as forças de Potter, pessoal, a gente tem que fazer algumas perguntinhas, né? Então, quando olha novos entrantes, como esses novos entrantes podem pressionar o preço e reduzir a rentabilidade da organização onde eu atuo, né? A mesma coisa, qual a natureza da disputa entre os players que já estão nessa indústria, né? É baseado em preço, é marca, é serviço, é diferencial. Quando a gente olha o poder dos fornecedores, como esses fornecedores de serviço, matéria-prima, equipamentos médicos, podem pressionar o preço e reduzir alguma rentabilidade do produto ou do serviço que a gente está oferecendo. E a mesma coisa acontece com o poder do cliente, né? Ele pode pressionar o preço a reduzir a rentabilidade? Então, essas perguntas a gente precisa estar utilizando para que a gente consiga fazer um mapa mais abrangente sobre a análise do ambiente externo. A mesma coisa para substitutos, né? Então, as cinco forças de Porter é a gente olhar esses novos entrantes, fornecedores, rivalidade interna, poder de clientes e substitutos, né? Para compor uma análise mais abrangente. E aí, quando a gente fala de ambiente interno, eu gosto muito de falar que é para a gente retratar os pontos fortes. O que que a gente faz bem, né? O que facilita para a gente cumprir a nossa missão, a nossa visão de futuro da organização, o que que tem potencialidade, quais são os recursos ou características que são disponíveis, que facilitem o cumprimento dessa visão de futuro, né? Quais são as nossas vantagens frente aos concorrentes? Então, olhar para dentro da organização e identificar esses pontos. O mesmo acontece para os pontos fracos e fraquezas. Então, a gente vai precisar olhar tudo aquilo na organização que cria uma desvantagem. Será que é modelo operacional? Será que é preço? Então, a gente precisa olhar para o problema, né, e ir resgatando isso, né? Então, são qualquer característica ou limitação de recurso que não me permite chegar lá, né? Quais as desvantagens que eu tenho frente aos concorrentes? Por quê? Primeiro que essas variáveis, elas são controláveis, né? Ela está dentro do organismo organização, né? Dentro da esfera onde ela pode controlar. Então, a gente precisa, de fato, fazer essa análise para ou eu mantenho essas forças, né? Ou eu posso desenvolver habilidades, ferramentas para desenvolver esses pontos fracos, né? Para eu conseguir reverter e fazer uma mudança. E aí, um dos pontos que eu acho interessante é a gente descobrir essa competência-chave, né? Então, quais são as competências-chaves da organização? Quais são suas capacidades? Quais os recursos que ela tem, tangíveis e intangíveis?
qual é a vantagem competitiva dela, quais são os critérios de vantagem sustentáveis, né? Como a análise de cadeia de valor. Então, são as atividades que a organização desempenha bem comparado aos seus competidores. Então, eu acho bem interessante esse diagrama de competências chaves que ajuda a direcionar o pensamento até para a gente montar a análise SWOT de forças, né? E essas atividades, elas adicionam valor ao serviço, né? Então, a gente tem que estar sempre mantendo isso, retendo isso dentro da organização. Um ponto que eu acho importante quando a gente faz a análise de ambiente interno, pessoal, é a gente ser analítico e específico. Então, o que a gente precisa fazer? Ser seletivo na avaliação final, estar aberto a mudanças, né? Fazer uma lista de priorização daquilo que, nossa, isso aqui a gente faz super bem. E aquilo que a gente não deve fazer é tentar disfarçar as fraquezas, né? Listar erros e simplesmente listar, né, tudo aquilo que é um problema, né? Então, a gente tem que olhar aquilo que a gente, de fato, tem, tem arcabouço para desenvolver, né? Então, é bem importante, porque muitas organizações tendem a disfarçar as suas fraquezas, né? Então, não, a gente tem que olhar, entender por que aquilo acontece e criar planos para mitigar, né? E um outro ponto que eu acho que é relevante é a gente não fazer o exercício da SWOT, aquele exercício de buscar culpados, né? Por que aquilo ocorre? Não, ali é um processo oportuno para a gente alavancar, né? Sair de uma etapa, enxergar o problema, falar, poxa, temos isso, como que a gente pode transpor isso, né? Então, isso é um ponto importante quando a gente fala da análise SWOT, porque todos que estão aqui, a maioria já participaram em projetos de planejamento estratégico. Então, é uma ferramenta importante a SWOT, porque ela identifica de forma clara tudo aquilo que é do ambiente externo, onde eu posso explorar as oportunidades ou eu preciso mitigar as ameaças, e aquilo que é ambiente interno, né, forças e fraquezas, ou eu potencializo ou eu busco mecanismos para estar mitigando ou desenvolvendo algum ponto. Então, quando a gente olha a análise SWOT, né, então, um lado é ambiente externo, de outro lado, ambiente interno. Então, o que eu comentei há pouco, né? Quais as vantagens que a organização possui? O que ela faz de melhor que seus concorrentes? O que as pessoas entendem, né? Os stakeholders que estão dentro da organização, o que eles entendem como ponto forte. Então, quando a gente fala em forças, a gente ouvir a organização. Então, a gente tem que estar com o ouvido atento, né, quando a gente é um consultor. Hoje existem tantas ferramentas aí colaborativas, como o Miro, ou você juntar as pessoas numa sala, fazer um post-it mesmo numa parede, né, para você trazer, ouvir as pessoas o que é força. E a mesma coisa para as fraquezas, né? O que poderia ser melhorado? O que poderia ser eliminado? Quais fatores dificultam a execução da estratégia? O que as pessoas entendem que são pontos fracos? Até para você uniformizar o entendimento, porque às vezes algumas pessoas acham que é fraqueza, outros acham que aquilo é uma força, e para você diminuindo esses ruídos de comunicação dentro da organização. E para as oportunidades, a mesma coisa, né? Quais vantagens podem surgir de mudanças tecnológicas, políticas, governamentais? Aí eu relembro a análise Pestel que a gente comentou, né? Então, a gente vai resgatar muita coisa desse trabalho para estar colocando aqui nas oportunidades, né? Quais são as oportunidades que suas forças podem abrir para a organização? Então, como que você potencializa isso? E as ameaças, né? Há mudanças no ambiente externo que podem afetar a organização? Há ações que a competição está trilhando que pode afetar a organização? Quais são essas ameaças que expõem a organização? Então, fazer um trabalho minucioso, porque através da SWOT a gente vai conseguir tangibilizar e desdobrar em um mapa estratégico, e assim a gente desdobrar
em objetivos, né, em metas, que a gente consiga mensurar para onde a organização está indo. Aqui, para fechar, pessoal, é só um exemplo, né, não exaustivo aí de forças, oportunidades, ameaças, fraquezas, quando a gente olha aí um cenário de saúde. Como o tempo é reduzido, tentei manter aqui os meus 18 minutos, porque eu introduzi os demais palestrantes, então, um pouquinho aí da ferramenta. Por favor, Elcio, agora é com você, falando um pouquinho de mapa estratégico. Perfeito, Juliana, obrigado. Deixa eu abrir aqui minha apresentação. Você só me comenta aí se está compartilhando. Deixa eu... Opa, só um pouquinho. Deixa eu colocar no primeiro slide aqui. Está aparecendo aí, Perfeito, né? Elcio, está compartilhando, tela Tá cheia, bom. ok. Boa noite, então, pessoal. Eu peguei o bastão aqui da Juliana nessa etapa da análise SWOT. Na continuidade, então, a gente fala do mapa estratégico, né, que é mais um tijolinho que a gente coloca dentro dessa construção. Vamos lembrar, né, a gente está fazendo uma construção de um planejamento de uma instituição que nós estamos suportando como voluntários, né? E praticamente aqui a gente está indo para a reta final dessa construção, né? Quando a gente olha a... Meu teclado parou. Por que ele parou? Deixa eu... Próximo slide, assim. Nós estamos nesse ponto aqui. A Juliana acabou de encerrar o módulo 6, que era análise do ambiente externo e interno. Vamos lembrar também um detalhe, né? Na semana passada, quem conseguiu participar de toda a jornada, teve a apresentação das tendências na saúde, que foi feita pela Cristina, né? Cristina Balestrin. Na hora que a gente pega, né, a parte das tendências na saúde com o SWOT, você tem bastante material para começar aí para a reta final do planejamento, que tá bom, o que eu faço com tudo isso, o que eu vou entregar para a minha organização que está sendo suportada, né? E isso depende também, eu estou investindo uns minutinhos aqui para a gente olhar o mapa todo da história, né? Do diagnóstico, da anamnese, vamos chamar de anamnese, que foi feito pelos vários GTs. Quem conseguiu participar de toda a trilha, né, de capacitação, vocês viram lá que o financeiro, o RH, operações, comercial, assistencial, fez um diagnóstico, né, fez uma anamnese completa da instituição, que foi consolidada pelo líder do projeto, em comum acordo com a instituição. Então, a gente tem um diagnóstico interno. Com o mapa externo que foi dado das tendências e mais análise SWOT, a gente tem bastante material para trabalhar esta fase aqui, que é o que eu vou apresentar agora, né, que é a do mapa estratégico, construção do mapa estratégico. Quem que participa dessa construção? No fundo, toda a equipe de projeto. Do nosso lado, como voluntários, o líder daquele projeto específico, o grupo de projeto dos voluntários e do lado da instituição, todo mundo também. É um workshop de construção. Então, essa é o que a gente chama da etapa 7, né? Antes de entrar no detalhe do mapa estratégico, como é que essa coisa nasceu, né? O mapa estratégico, na verdade, ele é um Elcio, modelo... desculpa Pois, te interromper. Você pois está não. passando algum slide? Tô. Porque ele está congelado na Tá na tela primeira? inicial. Exato. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Provavelmente eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou Descompartilha, compartilhar. compartilha de novo. Eu vou compartilhar de novo, porque eu já estava lá no slide da frente. Então, deixa eu começar de novo aqui. Vê para mim se... Eu vou pôr no modo apresentação. Agora sim, a gente Ah, viu. Agora ele tá. está andando. Obrigada, Então, a Elcio. gente está nesse aqui, não, tranquilo. Então, eu estava falando sobre esse slide aqui, né? O mapa estratégico é um modelo que ele foi baseado nesse... É um livro que foi lançado lá na década de 90, está fazendo um quarto de século, mais ou menos, essa teoria, um chamado The Balanced Scorecard, né? Que traduzindo assim num português ruim seria indicadores balanceados, né? Então, o que esses dois caras, Kaplan e Norton, fizeram lá na década de 90, né? Eles perceberam
que as organizações, basicamente as organizações até a década de 90, a performance de uma organização ela era medida por indicadores financeiros, né? Só que o mundo estava mudando e somente os indicadores financeiros, seja receita, lucro líquido, EBIT, EBITDA, que vem um pouco mais tarde, não eram suficientes mais para definir um bom ou mau desempenho de uma organização. Ou seja, os indicadores contábeis e financeiros eram necessários, mas não eram suficientes, né? E aí eles criaram esse modelo do que eles chamaram de Balance Scorecard, né? Que é a essência do mapa estratégico. Depois a gente vai chegar nisso também, né? E aí colocaram outras perspectivas. Então, quando a gente olha a saúde de uma organização, a gente olha a perspectiva financeira, mas olha clientes também, olha a perspectiva de processos internos e de pessoas que depois evoluiu para aprendizado e conhecimento, né? E isso é uma construção, né? E essa construção, ela tem esse jeitão, porque ela é propositadamente, ela é feita assim, né? Ela tem uma relação de causa e efeito, né? Um bom mapa estratégico, ele é construído de forma que você tendo o conhecimento dentro da organização, ele suporta os processos internos que vão resultar em clientes, né, enfim, captura de clientes, satisfação de clientes, e que no final o resultado é o financeiro. Então, ele tem uma lógica, né, ele tem um encadeamento de causa e consequência, né? E aqui a gente começa a falar nos objetivos estratégicos que vão formar o mapa estratégico, né? Todo objetivo estratégico ele deveria ter uma razão, né? E ter uma consequência, ele deve ser encadeado com alguém, né? Para que lá no final a organização tenha o resultado financeiro. Esse era o modelo que foi criado lá na década de 90, né? Depois evoluiu um pouquinho e a gente vai chegar nesse ponto também, né? Tem uma questão fundamental aqui também, que é o seguinte: o mapa estratégico ele não faz sentido, a construção dele, sem que ele seja suportado pelo propósito da organização, a missão e a visão e os valores, né? E isso é um ponto que a gente menciona também quando a gente trabalha na montagem dos mapas estratégicos das instituições que a gente suporta. E eu vou mencionar isso um pouquinho para frente, né? Então, o mapa ele só faz sentido, claro, a partir de toda aquela análise inicial que a gente fez do diagnóstico da organização, que foi consolidado. E aí nós tivemos, de novo, né, revisitando as análises externas, né, das tendências na saúde e pegando tudo isso, o SWOT que a Juliana comentou antes. Quando a gente coloca tudo isso, a nossa visão tem que ser: vamos colocar objetivos estratégicos aqui dentro que contemplem todas essas visões, mas, porém, suportados pelo propósito, missão e visão e valores da organização. Então, essa é a teoria que foi desenvolvida. Alguns exemplos de mapa. Tá ruim mesmo, deixa eu passar para o próximo aqui. Então, alguns exemplos, depois a gente entra no nosso específico da Associação dos Voluntários da Saúde. Esse aqui, por exemplo, lá do Moinhos de Vento, né, lá de Porto Alegre. Estratégia de 2022 a 2026, quando a gente entra no site deles, está lá disponível, material público, né? Você vê que ele não tem aquele formato quadradinho, ele é um formato mais moderno, mas na essência ele contém, né? Ele está aqui, ele está dizendo quais são os valores e objetivos, a visão da organização, né? Muito claro, assim, e o propósito está bem no centro. O que está aqui em volta, esses são os objetivos estratégicos dessa organização. É claro que nesse nível, e essa é uma questão importante, depois o Bruno vai aprofundar, né? Um objetivo estratégico, ele não está quantificado ainda, ele é só uma direção, né? Então, dentro lá da nossa analogia com a anamnese, são as coisas que a gente pode fazer para resolver um problema ou para criar uma situação de vantagem para a organização no futuro. Então, ele fica nesse nível. Nesse modelo aqui que eles criaram, você vê que a missão está aqui, o propósito está aqui, os valores estão aqui, e os objetivos eles estão descritos aqui em volta. Cada um deles depois ele vai ser desdobrado em coisas que nós vamos falar mais para frente, né? Então, esse é um exemplo do Moinhos de Vento. Esse é do HCOR, então você vê que também é recente, eu extraí agora, né, do relatório do ano passado do HCOR. Ele já está um pouco mais parecido com aquele modelinho original, o formato não é o mesmo, mas ele fala em pessoas e aprendizado,
em processos, então seria aquela camada do meio, depois em clientes e sustentabilidade. Já puxando esse gancho também da sustentabilidade, originalmente isso não fazia parte daquele modelo, né? Mas com a evolução da sociedade começou a aparecer. Então, no nosso modelo da organização, da Associação Voluntários da Saúde, a gente coloca isso também com outro nome, mas na essência é a mesma coisa. Principalmente porque isso é uma questão importante, né? A gente está falando de organizações de saúde. Então, o modelo, a gente sempre precisa tomar esse cuidado, essa tradução, né? Aquele modelo foi criado por organizações comerciais, vamos chamar assim, né? E a saúde não necessariamente o resultado final é embora o financeiro seja importantíssimo, não tem discussão disso, mas ele é uma parte da história, né? Então, por isso que outros aspectos eles têm que ser considerados. Mas esse aqui é um outro modelo, né, do HCOR, e os objetivos estratégicos são essas frases que estão aqui colocadas, né? Então, é, então a gente vê que tem um direcionamento, ele não está detalhado, porque não é esse o propósito do mapa estratégico, mas você sabe mais ou menos a direção que a coisa tem que caminhar, né? Esse aqui é mais um exemplo, né, do sírio-libanês. Também ele está, quando a gente lê, né, você vê, tem aprendizado, processo, sociedade e sustentabilidade. Ele não é tão explícito na parte financeira, embora ele ponha aqui, né, um pouquinho do valor da saúde, mas aqui na parte direita ele põe propósito, visão, missão e valores. Então essas coisas todas elas têm que conversar, né? Isso vai dar consistência no nosso mapa estratégico. Então, novamente, né, revisitando a trilha que a gente está percorrendo, quando eu pego lá todo o diagnóstico que foi feito, eu pego o que está acontecendo na área da saúde, aqui no Brasil ou mundo afora, pego a análise que foi o SWOT que foi feito também na etapa anterior, isso tudo tem que conversar para gerar esse mapa estratégico aqui, né? Mais um exemplo lá do AHC de Porto Alegre. Eu peguei exemplos bastante recentes, locais diferentes, mas que na essência eles traduzem a mesma coisa, né? Isso que a gente falou lá, pegar aquele modelinho lá que foi criado pelo Norton e Kaplan em 97, foi desenvolvido ao longo do tempo, e eles conversam assim. Esse aqui é um outro modelo interessante, né? Porque eles associaram do lado esquerdo toda a parte de fundamentos, né? Que está o propósito, a visão, aqui estão os valores, e na parte direita os objetivos estratégicos. Esse aqui não dá para, ele não está interativo, mas quando a gente entra no site deles, se alguém tiver curiosidade, clicando em cada uma dessas caixinhas aqui, de cada um dos setores, abre nos objetivos estratégicos mais detalhados. Então, esse é um mapa que ele está mais simplificado ainda, né? Então, quando ele fala, por exemplo, um dos objetivos dele é cuidado centrado no paciente. O que significa isso? Ele desdobra em alguns outros subobjetivos, vamos chamar assim, né? Para não ficar muito poluído, provavelmente eles criaram dessa maneira, né? Mas na essência também volta lá ao modelinho do Porter lá de trás, né? Do Porter, não, desculpe, do Norton e do Kaplan. Esse aqui eu passei meio rápido, deixa eu voltar para ele, é do Einstein. Também ele é um formato mais de casinha, né? De estrutura, mas também fala a mesma coisa, né? Eles colocam um pouquinho dos objetivos na parte da direita, uma forma de construção, os pilares que eles têm nessa instituição, e como é que tudo isso é sustentado pelos valores, né? Que eles colocaram os valores como pilar e o propósito, a visão lá na cima. Eu gostei desse modelo deles, né? Não, achei que fez sentido, assim, a conversa, né? E no nosso caso, como é que funciona na prática, né? O que a gente faz aqui na Associação Voluntários da Saúde? Vamos lembrar também, aqui tem um detalhe importante, né? Nós tratamos com organizações que não têm o mesmo poder que essas outras que eu mostrei anteriores, né? Mas, na essência, a gente tem que trabalhar com a mesma coisa. Então, a gente tem um formatinho para trabalhar, né? Que é assim, primeira coisa que a gente sempre faz com todas as organizações, a gente tem que trabalhar em conjunto, nós estamos prestando um serviço para eles, e tem que ser um trabalho muito interativo e entendendo a realidade daquela organização, né? O primeiro passo é o que está escrito aqui. Ele inicia esse workshop com a revisão do propósito, visão e missão. Normalmente, as instituições têm, né? O revisitar significa o seguinte: valores não, que valores, valores é uma coisa que leva muito mais tempo, ele é mais orgânico, né? Mas propósito, visão e missão, sim, você tem que revisitar, até porque a análise toda que foi feita pode levar a
uma calibragem dessas coisas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se não tiver que mexer, está perfeito, não tem problema nenhum. Depende um pouco da, da maturidade que a organização tem com o tema de planejamento estratégico, né? Feito isso, aí sim a gente começa a trabalhar as várias perspectivas, né? A gente começa pela perspectiva financeira, então lembrando que lá no diagnóstico veio material, né? Às vezes conflitantes, né? Uma área quer crescer, o financeiro tem que reduzir gastos, enfim, isso tem que estar já alinhado nesse momento para que a perspectiva financeira produza os objetivos que façam sentido para essa organização. Aí trabalhamos a próxima, a perspectiva de cliente, então, aumentar faturamento através de convênios, enfim, depende da realidade de cada um, né? Perspectiva interna, aí são os processos, tudo aquilo que a gente falou que suporta o cliente e o resultado financeiro, e a de aprendizado e crescimento são as pessoas, né? Então, tudo que tem a ver com a organização de alguma maneira, né? E aí é a perspectiva da sociedade, que a gente, esse é o modelo que a gente utiliza, né? Tem alguns modelos que vocês viram em cima, que eles falam em sustentabilidade, nós usamos a perspectiva sociedade, tá bom? A gente trabalha, presta, essa instituição presta serviço para uma sociedade, onde ela está inserida, aquele meio que ela está inserida. Como que nós queremos ser percebidos por essa sociedade? Então, o nosso modelo, ele reproduz o modelo do Norton e do Kaplan, coloca essa perspectiva à sociedade, sempre com a visão de que isso aqui são organizações de saúde SUS, né? Esse é o nosso trabalho dentro da associação, né? E aí, nós trabalhamos exatamente com isso aqui é uma planilha Excel, né? Como normalmente as organizações não têm toda a capacidade financeira ou expertise de design gráfico, como essas que eu mostrei antes, né? São todos hospitais de primeiríssima linha, até não só no Brasil, mas alguns internacionais também. Mas na essência a gente vai falar a mesma coisa, né? Então, na nossa planilha Excel, a gente trabalha assim, né? As 5 perspectivas: aprendizado, operação, mercado ou barra cliente, financeiro, sustentabilidade aqui no sentido sustentabilidade econômica financeira, né? Perspectiva da sociedade, e distribuímos os objetivos tantos quantos sejam necessários, né? Não tem uma resposta, dizer, quantos objetivos eu preciso? Não existe essa resposta. Tem que ser uma quantidade que represente a intenção estratégica daquela organização, dentro dessas várias perspectivas, e que seja, ao mesmo tempo, administrável, né? Não adianta criar muitos objetivos, que depois, na execução, ele acaba se perdendo. Poucos objetivos, ele acaba não refletindo toda vamos dizer assim, aquele direcionamento da organização, ele acaba ficando muito superficial. Então, não tem uma resposta. Você não precisa de 10 objetivos, 8 ou 14, não tem essa resposta. Tem que ser avaliado a capacidade daquela organização, os desafios que ela tem nas várias frentes, a capacidade de execução depois, né? Não só de elaboração do mapa, mas de execução posterior. Isso tem que ser balanceado. E aí os voluntários ajudam também, né? Porque as expectativas, elas sempre são muito altas, né? Isso foi uma experiência que eu tive com uma das organizações, né, que a gente ajudou. Na hora que você vai trazendo material e vai, dá para fazer isso, dá para fazer, e a gente se empolga um pouco também, às vezes, né? Você quer que a organização faça tudo aquilo que você enxerga que ela poderia fazer, mas às vezes não dá, né? Então, esse balanço, essa sabedoria, ela tem que estar nessas discussões também. É papel nosso orientar a organização, olha, não vamos tão, vamos fazer em fases e coloca o mapa dessa maneira. E aqui eu termino minha apresentação, Juliana. Obrigada, Elcio. Foi super esclarecedora, né? A gente 18 minutos e 45 segundos. Ótimo, a gente já vai passar para o Bruno. Então, a gente fez aí um overview do mapa estratégico, né? E como ele é importante para conectar aí as ações e os objetivos em todas as perspectivas que o Elcio falou, mostrando como elas se relacionam e contribuem aí para a realização da visão e da estratégia da organização. Agora eu passo a palavra para o Bruno, que vai falar um pouquinho de indicadores e metas. Bruno, é com você.
Opa, boa noite. Sensacional a aula de vocês, hein? Obrigado aí pela oportunidade. Acho que são temas super relevantes, assim, a gente aprende cada dia mais que a gente escuta, né, a turma que participa dos voluntários. Eu vou compartilhar aqui com vocês a ideia do que nós estamos pensando no que diz respeito a indicadores e metas, ok? Todos visualizando? Perfeitamente, Bruno. Maravilha. Então vamos lá, né? Aqui, a etapa no que diz respeito às metas e indicadores, nós estamos falando da etapa 8, tá? Então, nós saímos ali no que diz respeito ao mapa estratégico, né, que foi apresentado pelo Elcio, com todo o subsídio que foi realizado durante os projetos ali, realizados junto aos nossos hospitais que a gente suporta, e agora a gente começa a medir realmente de que forma que a gente vai acompanhar se nós estamos ou não atingindo os objetivos. E aí eu gosto de fazer essa analogia aqui, para esclarecer um pouco o que são indicadores e metas. Possivelmente, alguns de vocês chegam no final do ano, ou num post-it, ou num caderninho, enfim, ou até mesmo numa discussão aí dentro de casa e pensa de quais são os objetivos para o próximo ano. Esses objetivos do próximo ano refletem um pouco do que o Elcio falou, né? Então, eu quero cuidar da saúde, eu quero fazer um curso, eu quero trocar de carro. Acho que o grande desafio, né, da parte pessoal é também conseguir planejar isso, executar isso, monitorar se nós estamos atingindo ou não o objetivo. Então, no meio do caminho, você quer comprar um carro, mas surgiu a oportunidade de fazer uma viagem, você esquece do carro e aí faz a viagem, né? Então, vão surgindo outras prioridades no meio do caminho e quando chega no final do ano, vem aquela frustração. Dizer, puxa vida, eu planejei tanta coisa, nem voltei para academia, falei em janeiro. Aí você joga para o ano seguinte, né? Isso vai virando sempre um objetivo para o próximo ano. Trazendo para a vida, trazendo para o nosso ambiente profissional, não é muito diferente, tá? É exatamente isso. É pensar de quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, e aí sim a gente começa a pensar em quais são os indicadores e as metas que nós iremos acompanhar. Rapidamente aqui, ó, do lado esquerdo, 4 pontos que eu vejo que seja importante, tá, na preparação de indicadores e metas. Primeiro, a questão de visibilidade e desempenho, né? Se você não tem esses indicadores e essas metas acompanhadas de maneira adequada, você não consegue visualizar se você está indo bem. Eu estou realmente conseguindo emagrecer ou não, né? Então, esse é um fator importante. Subjetividade. A subjetividade, principalmente no ambiente de negócio, ela nos deixa, de certa forma, vulnerável, né? Porque você acha que vai acontecer aquilo, e aí tudo vai acontecendo, a operação vai comendo no dia a dia, e quando chega no final, você toma um susto, né? Porque você não conseguiu chegar onde você queria e tomou decisões indevidas sem olhar para o indicador. A dificuldade de responsabilidade e aprendizado, então, realmente, assim, quem são as pessoas que estão endereçando cada um dos objetivos que foram definidos, e a perda de oportunidade. Você pode estar olhando um indicador e uma meta, e aquilo indicar para você, dentro do hospital, que a sua especialidade, dentro do perfil epidemiológico, ela está mudando. E se você tinha uma meta ou um indicador específico para uma especialidade, você pode começar a dedicar recursos para outra especialidade, e a partir dali você atinge o objetivo que foi estabelecido, mas ao longo do caminho a gente sabe que muita coisa vai acontecendo, né? Então, isso aqui ajuda bastante. Quais são os cuidados que eu sinalizo para vocês? Assim, ó, muitos indicadores é preocupante, tá? Eu normalmente sugiro, junto aos nossos hospitais que a gente vem assistindo, de 2 a 3 indicadores para cada um dos objetivos. Mais do que isso, você acompanhar, monitorar, é complicado, é difícil, dá trabalho, tanto para monitorar como para reportar isso aí para todo mundo. O formato de apuração dos resultados, é importante vocês olharem isso, porque tem instituições que definem alguns indicadores que você precisa de uma equipe de 3, 4, 5 pessoas trabalhando durante uma semana para poder avaliar o que aconteceu. Então, assim, toma bastante cuidado com isso. Indicadores que possam mexer o ponteiro da instituição. Isso aqui é relevante, porque no final, se você não discute bem qual é o indicador e você acaba sendo, de certa forma, um pouco raso, dificilmente você chega no objetivo estabelecido. Tá? Então, tem que pensar o que vai mexer o ponteiro. Engajar o time desde a construção dos indicadores para que eles sejam donos. Então, quando ele está olhando o indicador e entendendo o que o indicador quer dizer, ele tem a propriedade daquilo. Então, isso faz total sentido.
E assim, indicador sem meta é desejo. Então é a mesma coisa, o objetivo, eu tenho um objetivo, mas eu não tenho uma meta, aquilo é só um sonho. É uma vontade, mas no final dificilmente você consegue atingir. De maneira técnica, trazendo aqui um exemplo para vocês, pensem em um objetivo, né, de ter excelência no processo de atendimento aos usuários. Isso aqui é meio que default, né, nos hospitais que a gente costuma atuar, porque a gente trabalha com gente. Isso aqui é a tradução da estratégia do que o Elcio comentou. Aí você vem e começa a pensar no indicador e na meta, né? Então, eu tenho um indicador que são as respostas às reclamações e eu tenho uma meta de atingir 90% das reclamações respondidas. Não quero que as pessoas fiquem sem as respostas devidas. Tipo, um reclame aqui, é mais ou menos essa a ideia. E aí você olha do lado e diz o seguinte, bom, legal, qual que é a minha situação atual? Eu tenho 45%, a minha meta é 90%. Então, eu tenho um gap. Se eu tenho que atuar nesse gap de 45%, aí as próximas capacitações que nós tivermos aqui, eu entendo que a gente vai entrar na execução, que é no plano de ação. Aí eu começo a olhar o projeto. Então, legal, o que eu preciso de pessoas, o que eu preciso de tecnologia, o que eu preciso de capacitação, treinamento, para que a gente consiga ter essas respostas dentro daquilo que a gente vem objetivando, tá bom? Então, isso aqui é um resultado, é o único slide que tenta simplificar um pouco aonde que a gente pensa no que diz respeito a indicadores em média. Ó, tem alguns exemplos aqui, eu trouxe diversos exemplos, eu não vou conseguir passar todos para vocês, até por uma questão de time, mas assim, ó, ali o primeiro, taxa de satisfação do paciente, né? Esse exemplo aqui, a Mayo Clinic, ela trabalha muito próximo a isso. Então, assim, olhar para o paciente é uma estratégia deles. Então, eles olham o NPS muito próximo, tanto por instituição, e aí vem o desmembramento por áreas, por equipes, por pessoa, né? Isso eles olham com bastante cuidado. Taxa de reincidência de doenças crônicas, aqui também na Cleveland Clinic, eles olham muito essa reincidência de doenças crônicas. Tempo de espera na sala de emergência, então, um hospital de Massachusetts, eles focam bastante nisso. O que eles entendem? Eles entendem assim, bom, se eu tenho, em média, 75% da minha receita que é gerada no pronto-socorro, eu vou ter uma atenção especial ali. É onde eu tenho mais movimento, é onde eu tenho a porta de entrada do meu paciente. Então, se eu tenho uma evasão, né, no meio do caminho o paciente ficou mais de 2 horas aguardando atendimento, ele vai embora. Então, você perde receita, não consegue entregar a receita, não consegue entregar a satisfação do paciente e você tem uma série de impactos. Eles olham bastante isso. O John Hopkins aqui olha a taxa de complicações cirúrgicas. Então, isso aqui, como eles querem ser muito reconhecidos por eficiência no que diz respeito ao centro cirúrgico, eles olham essas questões de complicação muito próximo. E segurança do paciente, o HSS, ele olha bastante também aqui quando ele pensa na estratégia global da empresa, tá? Aqui eu trouxe outros exemplos de indicadores, linkando um pouco com o objetivo estratégico, né, que o Elcio comentou. Então, eu tenho ali econômico-financeiro, eu posso olhar lucratividade, e aí eu tenho várias formas de olhar a lucratividade, tá? A depender do tipo de instituição que a gente está falando, lucratividade para filantrópico é um jeito, lucratividade para privado é outro, então acho importante ter esse tema. Crescimento, receita, mercado, a participação do mercado, principalmente quando a gente olha operadora de saúde, né? Esse market share é importante, até para hospitais serve bastante, tá? Receitas por regiões, por serviço, qualidade do cliente, então a gente fala bastante de NPS, né? Fidelização, prazo de entrega do serviço. Entra na questão aqui de tecnologia, então, puxa, quanto que eu estou conseguindo disponibilizar dos leitos instalados, né? Eu estou com 500 leitos instalados, mas operacional mesmo eu tenho 400, eu tenho 100 ali que eu estou perdendo a oportunidade. E de patrimônio humano, né? Quando a gente olha para a pessoa, rotatividade e absenteísmo. Quando o Elcio apresentou anteriormente esse slide, é o que a gente adota ali na metodologia dos voluntários da saúde. Então, a gente pega cada um daqueles objetivos e começa a olhar para os objetivos, quais são os indicadores, e aí a gente traduz esses indicadores em metas. É uma discussão, eu tive a oportunidade que eu vou mostrar para vocês, assim, de participar de projetos junto com os voluntários da saúde como líder, né, junto do hospital. Tem indicadores que a gente teve 3 reuniões para discutir realmente se as pessoas estavam entendendo o indicador,
se fazia sentido aquela meta, né, para não frustrá-los e, ao mesmo tempo, puxar o time. Então, eu sugiro que tenha uma discussão bem valorizada aqui. Vejam este rascunho de mapa estratégico com os indicadores e as metas ali da Cleveland Clinic. Então, ele tem, eu vou pegar uns dois aqui, vamos lá. Olha o primeiro, perspectiva da sociedade. Perspectiva da sociedade, ele tem o objetivo de cuidar da comunidade a quem servimos. Os indicadores são os benefícios à comunidade. Então, ele tem um nome do indicador. O fulano chama benefícios à comunidade. Eu trouxe um pouco desatualizado, mas foi a informação que eu tinha aqui, tá? Mas, de qualquer forma, acho que serve de base compatível para vocês. Em 2019, ele tinha um 1,04 bi de dólar em benefícios para a comunidade. Ele queria aumentar para 21,1. É uma cifra absurda, não é perto da realidade nossa aqui no Brasil. Mas você percebe uma evolução. Assim, quando a gente olha receitas operacional e margem operacional, que está aqui embaixo, né? Que é cuidar de nossa organização como se fosse nossa casa. Então, a gente está falando de uma receita de 10, e a gente está falando de uma margem operacional aqui de 3,7, e no ano seguinte, 20, 2,9. Então, quer dizer, alguma estratégia que eles pensaram e entenderam que faria um sentido. E a gente já começa a ver que se ele fatura 10,5 e lá em cima ele tem benefícios de 1, ele está dedicando 10% de tudo que ele recebe para reverter para a comunidade. Né? Aqui a gente já começa a olhar um pouco mais essa correlação. Importante também essa correlação, tá? Senão os indicadores não se conversam. Perspectiva de mercado, ele olha bastante NPS, né, eventos de segurança, eles querem aumentar o número de pacientes saindo de 2,4 milhões para 2,6. Aqui, por último, lá embaixo, ó, eles querem tratar o turnover, né, de 9 baixar para 8,3. Então, tem essa medição que eles querem trabalhar. Aqui tem o Hospital da Clínica de Porto Alegre, também, mesma referência. A gente não vai antecipar para vocês, mas vocês olham aqui do lado que tem os projetos e os cronogramas, tá vendo? Que depois eles vão se falar com essas metas aqui. Mas o primeiro indicador é início do tratamento oncológico em até 60 dias. Já tem o nome do responsável e a meta. Tá? Igual, maior do que 95% dos pacientes atendidos. Sírio-libanês, então o Sírio aqui ele está olhando pela perenidade. E aí a gente começa a entrar em algo que é importante vocês se atentarem, no que diz respeito à periodicidade do indicador, como que a gente vai olhar isso, qual que é a unidade de medida. Para mim é importante percentual, é importante o valor real, o valor financeiro, tá? Aqui no primeiro, ele tinha um objetivo vinculado lá no final, vocês estão vendo a forma do indicador, que é o desembolso do período. Então, eles querem garantir que 80% de tudo que eles devem, eles têm que ter em caixa. Então, a gente sabe do desafio financeiro que existe hoje no nosso setor. Né? Se você não olhar para isso, você começa a ter dificuldade com fornecedor, não bate a meta de redução de custo, de aproveitamento dos recursos e por aí vai. Ó, um case rápido aqui com vocês, tá? Que a gente construiu. Então, aqui tem um rascunho de mapa, e a gente começou a olhar o primeiro, receita operacional, margem e resultado. Aqui saiu o mapa, tá? Então, são caixinhas um pouco mais tradicionais, mas ele reflete ali os objetivos da instituição, e para cada um desses a gente começou a abrir. Bom, se eu vou falar de financeira e sustentabilidade, eu quero olhar faturamento de 65 milhões. E aí eu começo a ter uma visão a longo prazo. Né? Então, eu tenho lá 65 milhões em 2025. O que eu preciso fazer para chegar em 65 milhões nos próximos anos? Né? Eu tenho aqui margem de 10% e ampliação de novos leitos. Eu posso olhar aqui também no que diz respeito a NPS. Olha que legal aqui. Ó. O NPS dele não era nenhum objetivo de ter um NPS de 70%, 80%. O objetivo dele é que de 30% a 50% das pessoas minimamente respondessem à pesquisa. Ele não quer nem olhar o resultado agora, porque é muito imaturo ainda. Então, eu só quero fomentar a pesquisa e depois eu começo a colocar meta para ela, tá? Eu tenho aqui também percentual de eventos adversos. Aqui tem um caso legal, ó, no 3, que é fidelizar 50% dos novos residentes. Por quê? Esse hospital está localizado em uma região que tem outros 3 hospitais de referência. E ele
tem 2 desses hospitais que eles despontam no mercado. Então ele pensa o seguinte, cara, se eu não pegar os residentes e trabalhar muito bem eles, para que eles fiquem aqui, ele faz a residência aqui e depois vai para outro hospital. E aí eu não consigo atingir o meu resultado a longo prazo, tá? Então, essa foi uma discussão que a gente teve lá. Eu trouxe algumas referências aqui para vocês, depois sugiro que vocês façam uma leitura, mas fala bastante disso, assim, né, de como que a gente vincula a questão de indicadores e metas para cada um dos objetivos. Eu quero encerrar com esse slide, né, nós temos 5 minutos, mas eu vou encerrar nesse daqui. Para dizer o seguinte, né, isso aqui foi uma pesquisa feita já faz um bom tempo, mas eu acho que não mudou muito, tá? Foi em 2010. E aí tem as barreiras de execução da estratégia. A FGV que fez esse levantamento. Assim, ele diz o seguinte, de a cada 10 empresas, 9 falham no projeto de estratégia. E essa falha está ligada ou à barreira de visão. Somente 5% da força de trabalho conhece a estratégia, me parece que é um mapa bonito, está lá na parede, mas ninguém sabe como que você chega através daqueles objetivos. 85% dos executivos gastam menos de 1 hora por mês para discutir estratégia. Então, vejam, eu não estou atingindo o indicador, não estou atingindo a meta. Como revisitar a estratégia? Precisa ter essa liderança. 60% das organizações não relacionam o orçamento com estratégia. E 25% dos gestores têm seus incentivos ligados à estratégia. Então, tem exemplos aqui em São Paulo, de hospitais de excelência, ele separa lá desses 3 ou 4 indicadores que está diretamente ligado à remuneração da equipe. Aqui está falando mais de gestores, só que os hospitais aqui, eles já colocaram para toda a equipe. Então, se a gente não atingir o NPS de 85%, não atingir a margem, e não atingir a recertificação de JCI ou a ONA, não recebe essa bonificação. Então, são indicadores que a gente consegue atrelar e as pessoas normalmente se engajam melhor, porque, de certa forma, ela é impactada com isso aqui, tá? Eu paro a minha apresentação por aqui e passo a palavra aí para Juliana. Muito obrigado, viu? Obrigada, Bruno, pela sua explanação, né? Acho que deu um overview muito bom, falando que as metas e indicadores são elementos aí essenciais, né, para o planejamento estratégico, porque ele ajuda a traduzir, né, a visão, os objetivos em ações concretas, né? Como que eu mudo o ponteiro? E para eu medir o progresso, né? Então, eu acho que promove aí o alinhamento, a responsabilidade, né? E para a gente conseguir tomar decisões aí mais informadas, né, no futuro aí. Então, muito obrigada. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. É, o pessoal hoje tá dando mais parabéns, então que ótimo. Então, eu não mapeei nenhuma aqui. Pergunta, se vocês acharem alguma, por favor. Senão, a gente vai dar uma boa noite. Eu agradeço mais uma vez por vocês, né, pelo trabalho voluntário de estar aqui com a gente, passando aí um pouquinho mais do conhecimento de vocês para todos que estão nos assistindo. Aqui, ó, o Erasmo colocou: sabemos que o PE é uma ferramenta sempre dinâmica. Imagino ter havido uma consolidação de vários modelos. Já existe uma perspectiva de revisões para o médio e longo prazo? Eu não entendi quando você fala assim, é uma revisão do modelo. Desculpa, Erasmo, ou não sei se alguém conseguiu capturar a dor Juliana, aí do Erasmo. talvez, não sei se eu entendi a perspectiva dele, mas o planejamento estratégico normalmente você faz por um período de tempo, né? O tempo depende da organização, pode ser 3, 4, 5 anos, depende. A gente viu alguns que eram 4, alguns eram 5. Mas periodicamente você revisa sim. Então, anualmente, por exemplo, vamos imaginar, eu estou fazendo planejamento 24 a 28, são 5 anos, né? Em setembro, outubro, novembro de 24, eu reviso de novo o planejamento. É normal fazer isso, né? Mas você normalmente faz um período mais longo e vai fazendo revisões anuais. Isso é normal. Verdade, no mundo dinâmico e volátil que estamos, né? Exato. Se a gente congelar 4 anos, a Não gente dá. perde aí o time, né? Né?
Gente, para a gente manter o horário aqui, eu agradeço demais. Boa noite para quem nos prestigiou. Para quem quiser saber os demais conteúdos, entra na associação, que tem lá as gravações dos demais. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado, Elcio. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal. Um abraço, boa noite, Boa gente. noite. Tchau.